Momentos Enriquecedores, da Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. Lição 11, Libertação de Consciência. Não aguardamos que o aplauso do mundo coroe as nossas expectativas. Não esperemos que as alegrias nos adornem de louros ou que uma coroa de luz desça sobre a nossa cabeça, vestindo-nos de festa. Quem elegeu Jesus não pode ignorar a cruz da renúncia. Quem o busca não pode desdenhar a estrada áspera do Gólgota. Quem com ele se afina não pode esquecer que sol de primeira grandeza como é, desce à sombra da noite para ser o porto de segurança luminosa no qual atracaremos a barca do nosso destino. Jesus é o nosso máximo ideal humano, modelo e guia seguro. Aquele que travou contato com a sua palavra nunca mais o esquece. Quem com ele se identifica perdeu o direito à opção, porque a sua passa a tornar-se a opção dele, sem o que a vida não tem sentido. Não é esta a primeira vez que nos indicamos com o seu verbo libertador. Abandoná-lo é infidelidade que o troca pelos europeus e utopias do mundo de breve duração. Não é esta a nossa experiência, nunca no santuário da fé que abraçamos desde a treva medieval, erguendo monumentos ao prazer, distante da conveniência com a dor. Voltemos à mesma grei para podermos, com o pensamento divino vibrando em nós, lograr uma perfeita identificação. Lucigênitos, procedemos do divino foco para o qual marchamos. Seja, pois, a nossa caminhada assinalada pelas pegadas de claridade na terra, a fim de que aquele que venha após os nossos passos encontre as setas apontando o caminho. Jesus não nos prometeu os júbilos vazios dos tóxicos da ilusão, não nos brindou com promessas vãs que nos destacassem no cenário transitório da terra. Antes, asseverou que verteríamos o pranto que procede da plenitude e teríamos a tristeza e a solidão que antecedem a glória solar. Não seja, pois, de surpreender que muitas vezes a dificuldade é o opróbrio, o problema e a solidão caracterizam a nossa marcha. Não seja de surpreender, portanto, que nos sejamos em solidão com ele, já que as suas serão as mãos que nos erguerão o pranto, enquanto nos dará suavemente: aqui estou. Perseveremos juntos, cantando o hino da alegria plena na ação que liberta consciências, na atividade que nos irmana e no amor que nos felicita. Terminou que assim. Como é o título desse tema aí? Libertação de consciência. Fernando, coincide. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, muito obrigado por mais essa oportunidade que o Mortal me concedeu, nessa casa tão maravilhosa,
do Centro Espírito Busca da Verdade. Que a todos aqueles que estão aqui presentes, seja espírito reencarnado ou desencarnado, que nós possamos pensar com um único pensamento para o caminho do bem, para o caminho do amor, da fé e da bondade. Seja qual for a condição espiritual de cada um de nós. Enfim, Deus, muito obrigado por mais essa oportunidade de tudo que está nos acontecendo, das dores que estamos a ver vivendo nesse planeta, que nós sabemos que não é o seu desejo, mas a imperfeição que nós, habitantes desse planeta, nos leva a sentir a dor que muitas vezes nós voltamos como um negativo, mas nós sabemos o que fazer, que há necessidade para o nosso aprimoramento espiritual, a nossa evolução, que nós possamos assim seja o planeta do futuro realmente de regeneração. Que o Brasil seja um planeta melhor do que encontramos um planeta Terra. Muito obrigado por tudo que vós temos conseguido. Que possamos passar a palavra ao nosso irmão que dirige o trabalho na manhã de hoje, nessa Casa de Caridade Geral do Diaquino. Que assim seja. Que assim seja. Olha só, naquela lição, essa lição que terminou aí, aquela oração, ela demonstra para nós, né, nos faz uma transparência de que o peso da nossa consciência é o resultado do nosso progresso. Admite-se que depois do espírito passar determinadas aprovações, que vai descarregando aquele peso da consciência, porque o decorrer do tempo vai lapidando, vai limpando, né, vai queimando, ou seja, desobstruindo a falta de conhecimento. Claro que isso não vem com doçura, não vem com brandura, isso vem com, vamos dizer, com sofrimento. E ninguém quer sofrer. Então, mas hoje sofre um bocado, mas amanhã sofre um bocado. Há um momento em que se para raciocinar. Não pode ser. Eu tenho que ter uma vida diferente dessa que eu tenho. Então, o peso da consciência já vai fazer com que o indivíduo formalize uma estrutura correta para que não saia da linha boa, né, da boa linha espiritual, para não dizer linha cristã. Que a linha cristã nós conhecemos como a linha correta, pelo nosso guia e modelo que é Jesus. Então é um lembrete nessa lição aí, é um despertar para que nós não voltemos atrás achando o sofrimento está assim, e procure determinados paliativos, que nada vai adiantar, porque o raciocínio certo é a limpeza psíquica, que através também do tempo é que vai surtir o efeito, é a passagem na porta estreita. Eu acho que essa libertação de consciência, Erlei, é mais uma quebra de paradigma, uma mudança de padrão, de observação e até, sabe, de finalidade. A gente vê tudo nesse maniqueísmo, nessa luta do bem e do mal.
que o bem e do mal é conotação, é apelo de ver as coisas. Como é que eu vejo isso? Eu sempre estou me vitimizando. De acordo com a consciência. O problema da leitura espírita, no meu ver, hoje, é o lado do sacrifício. Não é sacrifício, é mudança de comportamento, é mudança de visão, é entender a cultura das pessoas e uma nova cultura mais holística, mais universal, que as pessoas não têm. Todo mundo quer puxar a brasa para a sua sardinha. Ninguém vê de uma forma coletiva, e sim de uma forma individual. Ontem, naquela situação que a gente estava, eu poderia botar a culpa em todo mundo. É verdade, né? Botar a culpa em todo mundo e começar, eu tomei um prejuízo e eu vejo. O que isso quer dizer? Aliás, se eu não tivesse parafuso no lugar, era isso mesmo que ia acontecer. O que isso está me dizendo? Por que eu estou aqui e isso está acontecendo? Qual é o ensinamento disso? Às vezes o ensinamento é totalmente diferente do que está ali. É um desapego ao material. É ver, sabe, o lado fraterno das pessoas sem ganhar nada. Chegaram ali, te ajudaram e você saiu daquele terror de graça. E dentro de uma comunidade que todo mundo olha atravessado. Não, e com medo, né? Aliás, a minha mulher até falou. Não atrapalhando você, você está com a proposta até muito boa. Quase na entrada. Mas eu só vou te dizer um negócio. Eu ali reparei uma coisa muito séria em você. Se fosse outro, poderia ter saído ali do moribundo. Poxa, eu estou fazendo bem, estou querendo adiantar, acontece isso. Mas a compreensão aí que entra no tema da lição. Você saiu dali como tu chegou. E aí, quer dizer, o procedimento deixa com que as pessoas fiquem mais ainda eufórico, né? Segundo a fraternidade, fica mais fraterno, porque não mostrou ódio, não mostrou desdém, nem nada, e seguiu o caminho tranquilo, normal. Erlei, nós somos espíritas, causa e consequência. O que ele pratica foi revertido ali de forma do bem, cara. É causa e consequência. Não, mas olha bem, a vivência aqui é experiências que a gente tem que passar. É. Só que o problema todo é que a gente ainda está no estágio, sabe, de transformação. O erro ou a dúvida, isso aí é normal entre a gente. Ver uma situação e interpretar de uma forma errada é normal. Agora, como é que a gente faz para se reposicionar? É a gratidão do que você já tem. É esquecer o lado ruim. E geralmente o lado ruim, quando você esquece, você está achando, aquele cara é bobo, leva a volta e está ali, ó, que nem um bobão, tomando volta. Não, aquele cara é um super-herói, aquele cara consegue passar por ali e não guardar aquela mágoa para ele, não guardar aquele terror, sabe, ou aquela ojeriza daquela situação do que ele passou, e sim ver o lado bonito. Que nem tem uma historinha de Jesus passando com os apóstolos, está lá um cachorro em decomposição e Jesus passa. Que lindos dentes ele tinha. Quer dizer, naquela podridão todo mundo sentaria. Então é exatamente a gente ter esse lado de se posicionar do lado da luz. Porque aquilo ali vai também te voltar a colocar numa frequência ali, ancorada nessa luminosidade. Porque se você se deixar a ser fruto do meio, você vai ancorar lá embaixo, uma frequência baixa, vai ficar revoltado. Isso tudo somatiza o quê? Doença para a gente. Retorna. Tem a do Chico também, né? Que ele passa e a senhora chama ele já atrasado para o serviço, e caramba, vou voltar para atender. Aí, mano, volta lá. Aí ele voltou, conhece essa, né? Ele vai, volta, aí atende a senhora e tal. E sai. Quando ele sai, aí o irmão, olha para trás, Chico. Aí ele olhou, ela, vai com Deus, né? Aí ele olhou e estava aquela luminosidade, você falou em luz, né? Estava aquela luz, aquela coisa bonita, sabe? Aí, tá vendo o que você ia perder? O que é? O que foi a
pagou e caçocou ele. Aí voltou atrás. Então vamos aqui no livro de Samuel Gomes, né? A verdade além das aparências. Maravilhosa lição. Essa aqui é O universo interior. Eu ia escolher a lição número 4. Não, essa aqui tá Aí quando eu boa. olhei, eu falei, eu já li essa e essa é grande pra burro, não vou botar a lição tão grande. Aí quando eu vi essa aqui, eu falei, essa aqui tá legal. Muito legal. Né? Então a lição 15. E você leva isso aqui, ó. O espelho que você precisa para se conhecer. Bom dia. Chegou na hora que tinha que chegar. Amém. Eu vou esperar ali ela voltar. Cadê a lição? Aqui, eu ia separar isso aqui. Desenvolva um novo olhar. Mas isso aqui eu já li aqui. Aí quando eu olhei, eu falei, pô, já li aqui. E também é grande para burro. Então, lição 15, o espelho que você precisa para se conhecer. E vai ter 3 mensagens iniciais, uma do Krishnamurti e outra do Chico, do Emmanuel, pelo Chico, né? Do livro Pensamento e Vida, aí ó, Pensamento e Vida. Nada é por acaso, né? Então, o Krishnamurti, o livro é Da Solidão à Plenitude Humana. Já é um que eu vou comprar, esse aqui eu não tenho. Então, penso que compreender a totalidade da mente é, como efeito, a coisa mais importante da vida. Olha que coisa profunda, hein? E só se podem observar as operações da mente nas relações, uma vez que nada pode existir em isolamento. Só existimos em relação. E as relações são o espelho em que se observam as atividades mentais. Muito profundo. Agora vamos lá ao pensamento e vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Ergue-se na terra para Deus, sob a égide do Cristo. A feição do diamante bruto, que arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz nos seres primitivos. Aparece sobre a ganga do instinto nas almas humanas, surge entre as ilusões que salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante e precioso a retratar a glória divina. Então vamos agora à dissertação aqui do Samuel Gomes. Ele começa assim: a vida é cheia de desafios de crescimento, os quais provocam sofrimentos e nos acompanham sempre, independentemente da prosperidade material e tecnológica que conquistamos. Nessa perspectiva, há caos e contradições, conflitos e dores com os quais não sabemos lidar. Para fugirmos deles, buscamos caminhos alternativos que nos afastam da superação. Surgem assim as falsas soluções em busca de superação, com o consumo do álcool e de drogas, a procura por diversões nocivas, os relacionamentos problemáticos ou mesmo a troca de religiões, de filosofias, de orientadores, etc. É interessante isso, que hoje eu estava visualizando situações da minha vida, de situações passadas, né, de 30, 40 anos atrás, e aí eu fiz ali uma conclusão bem legal, que eu falei, pô, eu estou melhor hoje. E aqui ele vem falando exatamente isso. Trocou para melhor. Troquei para melhor. Até me emociono. Apesar de não parecer por meio desses movimentos de troca, procuramos fugir dos nossos conflitos a fim de nos sentirmos seguros e sem medo.
agimos sem uma compreensão e uma visão clara do que nos ocorre. Se na infância espiritual esse recurso é uma forma de segurança para aqueles que já se abriram ao autoconhecimento, a fuga já não é mais uma necessidade. O espelho no qual poderemos ver refletido o nosso autoconhecimento são nossos relacionamentos. Por isso, faz-se necessário estarmos atentos a eles, respeitando as condições de cada um, sem que isso implique deixar de agir no nosso despertamento. A maioria de nós acredita que os relacionamentos são baseados no amor, mas se os investigarmos com maior profundidade, veremos que o amor não é base dessa dinâmica. Buscamos, na verdade, retornos afetivos, valorização pessoal, ascendência sobre as pessoas que são nossos afetos e controle sobre as atitudes alheias, proporcionando-nos uma falsa sensação de respeito com o nosso modo superficial de agir. Por fim, queremos muito mais ser amados do que amar, do modo que, em vez de pensarmos no todo, praticamente só pensamos em nós. Buscamos referências sobre o que fazer para nos relacionar bem, tentando padronizar nosso comportamento pelas informações que superficializam nosso jeito de ser. Dessa forma, vivemos automaticamente conforme o figurino, como se o amor fosse uma conquista que pode ser adaptada por nós, e não uma consequência da criatividade e da espontaneidade, características essenciais do nosso ser. É, a verdade que tem que... Pode dar uma ler esse último parágrafo? Posso sim ter. A verdade é muito... ele é grande. Não, só esse último pedacinho. Dessa forma, vivemos automaticamente conforme o figurino. Quer dizer, o trivial do social hoje, né? Vivemos automaticamente conforme o figurino, como se o amor fosse uma conquista que pode ser adaptada por nós. E aí volta aquela pergunta que, quando eu ouvi, eu falei, caramba, que definição. O que é o amor? Porque a gente vai colocando, sabe, de uma forma romanceada, erótica, um social muito corporativo, e não uma coisa tão holística, que é dar o teu de melhor a todo momento e a qualquer um. Em cima dessa proposta de dar o teu melhor a todo momento e a qualquer um, você entende o que é amar até o inimigo. Sem isso, você não entende o que é amar o inimigo. Você vai criar uma porção de vertentes aí que vai entrar em contradição. Volta para ler de novo. Tá? Vamos lá. Dessa forma, vivemos automaticamente conforme o figurino, como se o amor fosse uma conquista que pode ser adaptada por nós, e não uma consequência da criatividade e da espontaneidade, características essenciais do nosso ser. Procuremos vislumbrar... Procuremos vislumbrar nos relacionamentos os momentos em que estamos usando a superficialidade adquirida e aqueles em que de fato sentimos a verdade sobre nós e sobre o outro, em um encontro do ser com o ser. O desafio é estarmos em contato com nossa intimidade e aprendermos sobre quem somos, descobrindo nesse processo também quem é o outro, também quem o outro é. Eu troquei, inverti. Nesse contexto, para desenvolver nosso autoconhecimento, precisamos, ele vai dizer aqui, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8. 8 situações. Então, vou voltar. Nesse contexto, para desenvolver nosso autoconhecimento, precisamos, primeiro, identificar nossas emoções sem negá-las ou julgá-las. Que é difícil Então, também. não é entender, eu sou assim. É entender isso, eu sou assim. É ir lá e perscrutar de uma forma crua, sem você julgar, sem você condenar e sem você também entender, dá uma de Gabriel, eu sou assim, você sempre assim, não vou mudar. Então, quer dizer, a gente entender, eu sou assim, e dali, eu quero continuar sendo assim ou eu quero me reposicionar, ser uma pessoa diferente? É claro, diz assim, né, cara, você... Porque às vezes a gente até reconhece, sabe, né, mas a gente não admite, né? E quando a gente fala sem julgar, é natural, eu estou nessa fase de crescimento. Antes eu não sabia que eu era assim, agora eu estou começando a saber quem eu sou. Você não entender, né? Que beleza, né? Tem pessoas que, assim, eu acho, né? Tem pessoas, às vezes, que têm 50 anos, tá nessa terra há 50 anos e não se conhece. Não se conhece. Entendeu? Eu dei até um exemplo aqui uma vez de um colega, um senhor, garoto, um senhor, vem falar sobre malandragens numa relação sexual e com crianças. Aí depois eu lembrando dele, eu falei, caramba, o Calista, que a paz esteja com ele. Conscientizar. Segunda, conscientizar-nos da nossa mente pela autoobservação constante. É a necessidade da meditação. É a leitura número 4 lá que vai te colocar essa necessidade, que é o autoconhecimento. E a gente vai ver lá na questão 919 do Livro dos Espíritos, lá o Santo Agostinho dando essa receita de bolo, né, para você entender essa conscientização. O que eu fiz hoje? Quem eu magoei hoje? Como é que eu posso reverter isso? Ou eu entendi isso tudo de uma forma a me reformar para melhor? Então, barbearia é cultura. Conhece o Chico do Mato, não conhece? Sabe quem é? Que mora ali na ruazinha? Sei, mas não. Isso. Pô, aprendi uma com o Chico, que assim, né? Conversando, batendo papo na barbearia ali, rapaz, ele falando para ele ligar. Rapaz, todo dia de noite, antes de dormir, eu faço, eu volto lá atrás, quando comecei meu dia, tá? E analiso cada situação que eu fiz, cada coisa que eu fiz. Mas falou com uma naturalidade, assim, às vezes a gente vai para consultório de psicólogo, pô, a barbearia não tem coisa melhor. É admirável ele falar isso, porque ele é tão bronco. Mas saiu dele. Pois é. Sabe por que ele falou? O homem que eu conheço. Sabe por que ele falou isso? Ele disse que estava. Ele foi ao banco e clonaram lá o cartão dele, não sei o que foi que fizeram com ele, né? E ele estava lá em Chapecó, foi fazer uma compra. Aí quando passou o cartão, ele viu que o cartão estava zerado, né? Não tinha dinheiro nenhum. Aí ele disse, caramba, onde foi que eu dei esse mole? Aí ele começou, né? Ele disse, cara, todo dia eu faço isso, todo dia eu faço isso. Eu disse, caramba, ele, tá vendo? Mas vê só, as pessoas mais broncas é que te dão muitas vezes as melhores lições de vida. Sabe por quê? O bronco, ele não tem máscara. Ele não usa máscara, ele é um cara sem máscara. Então ele fala... Ontem eu tive uma surpresa, cara, com uma situação que aconteceu, que eu não esperava dessa pessoa fazer isso, uma pessoa bronca. Ela fez, eu fiquei abismado com o que ela fez e, cara, foi fantástico o que ela fez. Nenhum de nós teria coragem de fazer o que essa pessoa fez. Bronca. Eu achei fantástico. Eu não vou dar nomes nem nada, nem a situação, mas foi uma situação fantástica. A pessoa que está com essa visão progressista e que entende que eu sou Deus, eu sou o Criador do meu mundo. Você tem essa convergência de visão, de personalidade, ele vai te rotular meio bronco. Porque você se sente que eu não sou dependente dele. E outra coisa... E ele está aqui para aprender como eu também. Esse cara tem uma facilidade muito mais fácil de fazer reforma moral do que a gente tem. Ele faz isso naturalmente. A reforma moral, que todo mundo busca, ele tem uma facilidade tremenda de fazer isso. Às vezes as pessoas falam para mim, você não tem filtro.
Eu falei, você acha? Eu acho que eu não preciso desse filtro. Eu não preciso ficar aqui lambendo ninguém, falando nada, tal. E a pessoa, então tá, cada um seu cada um. Um mal necessário. Terceiro, impedir que as forças dos nossos condicionamentos nos dominem, determinando nossos pensamentos e comportamentos. Quer dizer, essas crenças limitantes. Meu patrão, eu tenho que agir dessa forma. O meu empregado, não, é de outra forma. Então, quer dizer, você tem, às vezes, crenças que te colocam de uma posição social e não igualitária, e não, assim, de uma forma mais fraterna com todo mundo, e sim com determinadas pessoas. A outra não, a outra nasceu para me servir. E eu estou posicionado aonde? Tenho que ser servido ou vou ter que servir? Você não faz esse auto-julgamento, você não se coloca. Eu trabalho no meio de vendas e eu vejo essa rivalidade, essa competição de uma forma muito grosseira e até mesmo dentro da empresa. O grupo de supervisores fala, não, eles têm que ir lá viver e trazer o dinheiro, e bater a meta e fazer e tal. E o que o supervisor tem com isso? O que ele tem que fazer? Não, é chicotear, não é dar suporte, dar apoio. Não. Quer dizer, eles mudam o conceito da coisa de uma forma, achar que eles estão num pedestal. E eu fico assim, meu Deus do céu, como é que eu me comporto? Como é que eu passo a eles essa visão mais universal, né? Mais holística ali da coisa? Porque é nosso irmão, só que hoje eles estão como vendedores e nós hoje estamos como supervisores. E tu vê que nisso, isso aí em todas as empresas. Quando o cara vem reclamar, eu falo, pô, sabe qual é o Gonçalo disso tudo? Que não é essa empresa, não. São todas. Aí eu falo de uma forma até meio chula. Sabe qual é a diferença do dono dessa distribuidora, daquela? Eu falo, a cor da cueca. Que é tudo a mesma coisa. Então, as pessoas estão nessa competição, nessa rivalidade, e a conexão, isso aí é utopia, isso aí é balela, é coisa para romance. Mas isso aí já é próprio da nossa educação, né? Porque quando tu é mulher, tu tem que respeitar o pai, tem que respeitar a mãe, né? Mas o irmão tu pode meter o cara. Então já são os pequenininhos para tentar mudar qualquer um, né? A gente tenta se mudar, mas mudar a pessoa. Na sua época era assim, respeitar o pai, os pais, né? Hoje é o pai que tem que respeitar o filho, né? Quarta, deixar nossas emoções escoarem naturalmente até se esgotarem, sem reagirmos contra elas e sem alimentá-las. Muito legal. Quinta, vivenciar esse processo sem cobranças, que é muito difícil. Esse lado vitimizado que a gente tem. Eu sempre não pode. Evitar nos nutrirmos de expectativa de conquistas imediatas. Também é muito difícil. Repete para ele aqui. Evitar nos nutrirmos de expectativa de conquistas imediatas. É ser menor para ser o maior. Não alimentar a necessidade de saber pela qual sentimos nossas emoções. Não alimentar a necessidade de saber pela qual sentimos nossas emoções. Então, esse não alimentar a necessidade de saber pela qual sentimos nossas emoções, eu acho que ele mudou aí o conceito da coisa, porque a gente tem que entender por que essa emoção veio. Qual é o fruto dessa emoção? É não ser reconhecido? A pessoa não ter essa empatia na qual você acha que você merece? Ou o teu status ali, o comportamento que vem de lá para cá, você acha que tem que ser contrário, e isso te gerou um sentimento que baixa a tua frequência, que te ancora em frequência da raiva, do ódio, do medo? Eu penso assim também, eu acho que ele fez essa colocação pelo seguinte,
Por que essa pessoa me irrita? Aí tu vai catucar aquilo, entendeu? Você vai chegar a conclusões que não vai resolver aquele problema. Te irritou? Paciência, né? Tenta ser paciente, mas não vai buscar saber, porque senão vai ficar mais irritado ainda, mais chateado ainda. Tem uma palestra esse que é juiz lá em Minas, qual é o nome dele? Eu já sei qual é, eu esqueci o Esqueci, nome. o Moreninho. Como é que é esse Aí Fernando deve saber quem ele é. falando o problema é a intimidade. E é verdade. A tua mulher, você vai lá, tu xinga, tu maltrata e tal. O teu patrão, tu não faz isso. O teu colega de trabalho, tu não faz isso. As pessoas da rua, tu não faz isso. Por falta de intimidade, porque senão tu faria também. Depende, Carlos. Depende do quê? Fala aí. Não. Depende do quê? Eu tinha um gerente que era um pai pra mim, eu maltratava ele. Não, mas eu tô Quando ele dizendo foi mandado embora, eu caí em cruel. lágrima chorando. Mas aí é que tá. Eu estou dizendo cruel. Mas Ele não me atacava, sabe eu que o que atacava ele. depende? Era um pai. Depende do símbolo. Depende do símbolo. O teu gerente gera um símbolo que te agrada. Ou você gera um símbolo que agrada. Não, ele. ele gostava de mim porque eu sempre visei a empresa. Não, mas aí é que tá. A conservação da empresa. E foi uma coisa que ele adaptou. Você é um símbolo. Você é um símbolo. Um símbolo do cara, do funcionário que eu quero. Ele saiu antes de mim. Quando ele saiu, eu debulhei em lágrimas. Eu debulhei em lágrimas em cima dele. Chorava pra caramba. Quer dizer, esses símbolos todos faz esse pieguismo, às vezes, de a gente se adequar de uma forma instável. Com esse eu estou assim, com aquele está ali linear, está ali absoluto, que é o difícil no nosso estágio evolutivo, né? Antes que eu falei, Valdemir. Agora é o último item, impossibilitar. Impossibilitar que esse movimento de estudo íntimo seja desgastante, tornando, sim, com o passar do tempo natural e espontâneo. É o que eu falei aqui do linear. É você entender isso tudo, nessa tua contabilidade, você entender os prós e os contras e ali equalizar ela de uma forma a não se envolver e baixar ou aumentar frequências. Entendeu? É o que eu disse. Você tem que criar um símbolo único para todo mundo. Ele veio aqui por causa de mim. E não porque ele quer tirar onda ou isso. Ele é um instrumento para eu crescer. Agora, como é que eu cresço com um cavalo desse? Um idiota desse? E aí eu vou procurando trabalhar, não ele, mas o meu ego, o meu lado de interpretar as coisas. Quando eu vejo ele como um doente e não um grosso, aí eu vou mudar também a minha forma de interação com ele. Então isso tudo a gente tem que procurar esses símbolos para eu adequar a pessoa e conseguir ali ter uma abordagem mais equilibrada, né? Porque senão você vai entrar no samba do crioulo doido, né? Todo mundo quer me pegar, todo mundo quer me arrebentar, todo mundo tá... E eu me fragilizando e me vitimizando, o coitadinho. E a doutrina dá um posicionamento muito, muito legal para isso. Nós somos imortais. Então, tudo passa, né? Não precisa fazer correria, vai com calma, vai devagarinho. Dessa maneira, despertaremos nossa consciência, sentindo a orientação de Jesus para não ressentir ao mal. Não resistir ao mal. Aí vem, né? É Jesus falando. Não resistir ao mal. Por quê? Olha só, acabamos de relatar aqui e discutir esse não resistir ao mal. Porque a nossa tendência é essa. A metade para baixo, né? Não sermos comandados por essa energia em nossos relacionamentos favorece o despertar do autodomínio e da compreensão de que há semelhanças entre nós e os outros. Com essa compreensão do outro, por meio da nossa percepção, veremos o amor nascer em sua vertente, surgindo espontaneamente o respeito por nossos semelhantes. Viveremos, portanto, a proposta do Cristo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É uma frase muito bonita, né? De você da boca para fora, mas você ver isso aí, né? Tem que passar por todo esse processo, né?
Dá uma palazinha ali no... Não, vai ter perguntas e respostas, não vai ter essa Não, mas palavra. você falou. Não resistiu ao mal. Não resistiu bem, poxa. Não, resistir ao mal, porque a gente tem resistiu. essa frase. Não resistir ao mal. Cadê onde está? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Onde que está Um esse? pouco mais acima, eu acho. Ah, é mais acima? Aqui, ó, não resistiu ao mal. Ah, lá em cima. É sinal Não de que resistiu o ao mal vai pro guidico. Não, mas aí é que está. O mal é o normal de tomar conta do nosso ser. É o mal que chega para você. Tem que É isso resistir ele tá falando. ele, né? Não deixar ele te dominar. Não, Aí é não resistir ao mal. Então, Mas ali... não resistir ao mal. Aí tá certo. Eu Pode ir entendi. de frente. Levando, conduzindo, contornando e com um jeitinho. Ser vaselina. Vamos usar a palavra. Deixar o mal vencer. Exatamente. Então nós É uma temos pergunta, primeira pergunta. Por que trocar uma religião por outra em busca de amparo é uma solução falsa? Tereza, entendeu? Olha aí, ó, há tempos atrás, cerca de 4 anos aqui nessa casa espírita, o irmão trouxe uma manifestação espiritual do Espírito dizendo: olha, vocês estão aqui no plano terreno, preparando-se para o plano espiritual. Então vocês têm muitos rótulos, muito nome de denominações espirituais, é budismo, é kardecismo, é umbanda, é protestantismo, etc. e tal. Nada disso tem um valor na esfera máxima, ou seja, no plano espiritual superior. Quando lá chegar, ninguém vai querer saber o que foi feito de cada grupo, mas sim aquilo individualmente que você serviu, que você poderia ceder e progredir. Então, se você não fez o bem, não tem problema de rótulo. Mas aqui tá, a pergunta é a seguinte: por que trocar uma religião por outra? Então, porque é tudo igual na Ei, realidade. do ouve a conhecimento. pergunta primeiro, ele. Por que trocar uma religião por outra em busca de amparo? Se você está perturbado, está precisando de amparo. Está entendendo? Uhum. Então, quer dizer, essa colocação tua é para quem está lá no pico e desceu, foi lá embaixo. Quem está lá embaixo e não conhece como é que é lá o pico, é meio contraditório. Olha só a resposta, ele. Aí ele coloca, é uma falsa, é uma ilusão, é uma solução falsa. Ele pergunta, é uma solução falsa? Aí, A religião parece ser uma solução, mas é apenas um apoio que nos proporciona esperança e tranquilidade. Os conflitos só serão solucionados quando os investigarmos na realidade viva e profunda de cada um. Dessa maneira, nenhuma religião, filosofia ou orientador poderá fazer isso por nós. Uma das premissas para o despertar é nossa independência de referência de autoridade. Isso aí é muito legal, mano. Isso aí tira tão pouco o foco que a gente tem tanto de uma doutrina que coloca essas hierarquias. Isso porque a autoridade deve vir de nós mesmos, sendo este o referencial mais importante. Definitivamente, não podemos mais nos escorar na autoridade de outro, nem de Jesus, nem de religião nenhuma. Olha que coisa muito legal, muito limpa. Muito limpa. Como deixar de... cômodo, porque é muito cômodo, né? Eu faço a cagada e boto na conta de Jesus. Jesus vai resolver, né? Bezerra vai resolver, não sei o quê. Não, eu que fiz, eu tenho que buscar, né? Por que eu fiz, né? Isso aí. Ah, é Tem que errado. arcar com as consequências, né? Ainda tem mais, né, o Luciano? Pô, cara, eu fiz errado? Pô, caramba, fiz. O legal é tu reconhecer, eu fiz. E tu vai lá e tu repara, pô, entendeu? Aí é o crescimento. Agora eu fiz, não aceito, acho que a culpa é de Valéria e, sabe, assim eu vou enrolando aí 70 anos, que eu tô chegando aos 70 e tá tudo bem. Não é por aí, né? Outra, como deixar de criticar ou julgar os outros e criar uma nova perspectiva amorosa de agir?
a criação da amorosidade em nossas ações é uma consequência de um processo rígido pela criatividade e pela espontaneidade. Por isso, devemos nos preocupar em preparar o campo para essa amorosidade. O campo para que essa amorosidade possa emergir. Por exemplo, em vez de falarmos fulano é desequilibrado, paremos um pouco antes da verbalização, não aceitando as sugestões mentais de falas baseadas em referências antigas, e vamos nos abrir para que sentimentos amorosos nos inspirem na formação de uma nova maneira de nos expressar. Então ele coloca aqui, e terminou a leitura, mas ele coloca aqui uma situação no qual é meio contraditório falar dentro de uma casa espírita, porque a casa espírita procura aliciar a gente a desencarnou, vai para o mundo etérico. Ou vai para o umbral, vai para o nosso lar, a gente pode ir para o mundo mental. A gente pode ir para uma frequência acima. Como ele disse aqui, a gente trabalhar o nosso arquivo e não deixar o mental, que esse mental aí é o cérebro trabalhando em coisas exatas, na visão aqui do mundo físico. Esse é o mental do encarnado. E aqui a gente quer saber 2 e 2 são 4. Só que como eu disse ontem no estudo de ontem, há energias abstratas na qual a gente ainda não conhece, o mundo físico não conhece, porque a ciência ainda não chegou a esse patamar, e na qual cria realizações nossas em cima do nosso desejo, em cima da nossa fixação de objetivo, e que a gente pondera pelo mental nosso. E a gente, eu não mereço isso, isso aí não é para mim, isso aí começa a criar porque a gente não acredita nesse amigo abstrato. Ontem eu falei sobre a abordagem a um amigo e a um colega. Aquilo ali é para colocar a nossa posição, em que patamar a gente se encontra com o que vem no dia a dia. Porque o que vem é a solução que eu quero, e o que o universo fez a leitura e realizou ali. Então partiu de mim. E o universo sempre fala assim. Eu falo universo, mas pode colocar Deus, Jesus, o que quiser, mas aquilo é realizado pelo o meu aceite. E aquilo vem pela a minha necessidade, consciente ou inconsciente, mas fui eu que criei aquilo. Então, aquela situação do querer, do ser realizado, é porque eu tenho o universo como um concorrente ou como um amigo? Um colega ou um amigo? Porque o amigo, quando eu peço, eu sei que vai ser realizado. O colega eu já duvido. Então a gente tem que entender essa situação. O que eu quero para mim? O que vai vir é o que eu quero, mas eu sei o que eu quero. O que eu projeto é o melhor para mim. E o que vem, com certeza é o que eu quero, mas eu não identifico. Então a gente tem que entender essa reverberação de situações, porque o que vem de lá é o que eu joguei para lá. E entender que isso aí é o melhor para mim. Mas é o melhor que eu criei. E por que eu criei isso? E naquilo ali vai vir a leitura. Vai vir um espelho do que eu sou. E às vezes não vê isso. Nessa forma vitimizada, a gente vê que aquilo ali é o diabo, é os outros querendo o mal, é isso, é aquilo, e não é um comportamento meu. Eu sou aquilo.
Então, é essa visão que muitas das vezes a gente já se coloca, quando eu sair daqui eu vou para um umbral, tomara que eu vou para casa, para o nosso lar, tomara que isso. Porque eu ainda sou criança, eu ainda não sei fazer a leitura do que está acontecendo. Então, quando eu digo que nós seremos hoje... Essa semana aqui dentro me ajudou muito, porque eu já falei já uma situação, as suas vizinhas, viu? Eu fiquei 3 dias lá nas suas vizinhas. Foi. A caixa d'água delas estava furada, no sangue, na saída. 2 anos e pouco estava aquilo. Eu fui na casa do lado e tudo, eu fui lá, consertei. E elas são atitude. Coach Josué Balando, pastor barra pastor, coisa. Ah, não sei que Deus vai dar certo. Não sei que Deus vai dar certo. Sem agressão à religião que elas seguem, eu conheço o cara. O cara não é 71. Eu falei na cara dele, falei assim, cara, tu arranca dinheiro de rico na barra. Tu é fera. Ele é amigo de Regina, amigo pessoal de Regina, pastor da Michelle Bolsonaro. Tu é fera. Tu arranca dinheiro. Porra, Regina, teu marido te mata. Tu arranca dinheiro de rico na barra. É coach. É coach, não. Mas não, é diferente de religião. Sem agredir a religião delas. Por quê? Ah, não, mas o senhor vai fazer, Deus vai. Não, e elas deixaram a vida delas, o cara deixou a vida delas muito. E elas trabalhadoras. A menina sai daquela, tá enfermeira, enfermagem, está fazendo estágio no enfermagem superior, no Pedro Ernesto. Sim. A mãe está trabalhando no posto de saúde ali de Lar Carioca, está estudando. Eu não sabia. Não, ela contou para mim. Elas ralam pra caramba, ganham pouquinho. E tudo elas jogam na mão de Deus. Na mão de Deus. Não é Deus. Dá o livro do Espírito na mão dele aí. Não é Deus, é vocês. Eu me lembrei de Carlos. Não é Deus, é vocês. Não é Deus, é vocês. Vocês não vão fazer diferença. Cara, eu consegui dar uma injeção de erros. Eles têm uma casa lá no Aíba, 10 anos fechada. Eu vou lá essa semana para abrir a casa para ver o que tem. Ela, não, vou marcar contigo quarta-feira, tem jogo feminino, vou falar. Eles não querem. Eu botei elas para agitar. Eu cheguei no futebol feminino. Graças a você. Graças a você. Edita não é Deus, cara. Não é Deus. Leitura do Livro dos Espíritos. Começando uma nova lição hoje. Um novo capítulo. Capítulo 9. Da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Graças a Deus. A pergunta é 456. Tá? Veem os espíritos tudo o que fazemos? Resposta: podem ver, pois que constantemente vos rodeiam, cada um. Porém, só vê aquilo a que dá atenção, não se ocupa com o que lhe é indiferente. Então não tem nada a ver contigo, né? Ou seja, com as futilidades. Não, mas Carlos, a gente tem que dar luz para quem está sem luz, cara. A gente tem que dar luz para quem está sem luz, cara. É nossa função também, não pode deixar no escuro, não, cara. Tem que dar luz, cara. Vamos lá. Capítulo 48 do livro Filosofia Espírita, Nossas Companhias. Então, Miramês está fazendo essa dissertação alusiva à pergunta que foi lida, né? 456. Os espíritos podem ver o que os encarnados fazem se derem atenção aos fatos. Há espíritos indiferentes às ações dos homens e procuram sempre o que lhes satisfaz. No entanto, existem aqueles que se assemelham aos próprios homens e que gostam de assistir aos malfeitos dos semelhantes e propagá-los. Assim são os espíritos deste mesmo naipe. Observam os encarnados e tomam o tempo necessário para anotações dos malfeitos dos que eles cercam, alimentando seus interesses inferiores de maledicência. Mas há também os bons espíritos que acompanham as criaturas, anotando a caridade que eles fazem e as estimulam para que continuem a fazê-la, melhorando assim um padrão espiritual. A criatura está sempre rodeada de testemunhas espirituais.
Os espíritos nobres que acompanham seus tutelados estimulam as reformas interiores, inspiram-nos para a caridade e fazem com que eles se lembrem dos grandes vultos da humanidade pelos seus exercícios de amor à grande causa da verdade. As classes dos espíritos são inúmeras, como certamente são as dos homens que vivem sob o peso da carne. Cada criatura pertence a uma escala espiritual de vida e tem a educação compatível com o seu tamanho espiritual. É nesse sentido que a doutrina espírita convida todos os encarnados para melhorarem seus sentimentos, no sentido de que as companhias do mundo espiritual possam se modificar para melhor. Somente somos atraídos para os nossos semelhantes e somente atraímos o que vibramos por dentro. Não podemos esconder o que somos. Os nossos pensamentos falam em linguagem que os mais elevados escutam e conhecem, assim, nosso estado mental. Também os espíritos fora da carne têm suas companhias espirituais, que às vezes não percebem. Eles participam dos nossos pensamentos na sutilidade da vida e sabem nos dar as respostas das nossas indagações. Se somos inferiores, certamente ficamos envolvidos em ondas de baixa vibração. Se superiores, somos defendidos pelas nossas atitudes no amor universal, que alimentamos e desprendemos para todos os rumos da vida. Quem deseja encobrir a verdade e esconder os seus fatos inferiores está enganando a si mesmo e, muito pior, querendo enganar Deus. Nada fica em segredo com a natureza, tudo vem à tona na expressão de luz pelas leis de Deus. Mesmo que conseguíssemos enganar os espíritos que nos rodeiam, não adiantaria, porque tudo o que fazemos ou pensamos é gravado pela consciência, que depois o irradia em todas as direções do universo. A doutrina dos espíritos tem a sabedoria que estende até onde se encontram espíritos de todos os tipos, de todas as classes, a propagá-la. Quando descobrimos essas verdades, passamos a melhorar a nós mesmos, sem cogitar dos malfeitos alheios, e a vida passa a nos interessar onde a esperança alimenta a alegria de viver. Com Jesus começamos a nos interessar somente pelo bem da humanidade, e se somos parte dela, certamente o bem nos atingirá. Que assim seja. Que coisa linda, hein? E acabamos em cima da hora. Vamos finalizar então a nossa reunião e agradecendo a presença dos encarnados e desencarnados. O senhor Fernando falou, né, no início da reunião. Valéria, obrigado. Rosa, obrigado por ter vindo enfeitar aqui o ambiente, né, Luciano? Eu que agradeço por estar nessa manhã tão maravilhosa. Então, gente, meditemos, né, nós estudamos aqui, nos 3 livros, né, praticamente foram o mesmo tema, o mesmo assunto, e que a gente consiga pôr em prática, né. Para isso, contamos com a ajuda de Jesus, né, e dos espíritos mais evoluídos, e dos menos evoluídos também. O Júlio falou uma coisa importante ali no final, né, que nós estamos aqui para iluminar, né, vamos ser luz na vida de todos que estão ao nosso lado, né. E com esse sentimento de gratidão, nós encerramos o nosso encontro e vamos reforçar o estômago e princípio Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa
quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala